O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então, eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve essas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. E a casa caiu, e a ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele os ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora de Fátima, São Pedro, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz vos sejam dadas abundantemente por meio de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, na ação do Espírito Santo. Amados irmãos, ontem refleti o sacrifício em que Abraão fez com o nosso Deus. Ali tem uma aliança firmada por meio do sacrifício. Mas ainda não se concretizou completamente a aliança na vida de Abrão e Saraí. Lembra que não foram trocados os nomes ainda. Aqui há uma angústia no coração e na alma de Saraí. Eu quero dar ao meu esposo uma descendência, um filho. Ligando esse pequeno trecho ao Evangelho, aquele que colocou a sua casa sobre a rocha, que é Jesus, que é a igreja de Deus, a igreja que liga e desliga, que une o céu e a terra, a igreja que contém a verdade revelada plenamente de nosso Senhor Jesus Cristo, com a Bíblia, o magistério da igreja e a tradição dos apóstolos, como Santo Irineu, Policarpo e outros mais, Lino, Cleto, Clemente. Não só a Bíblia que nós vivemos também no magistério da igreja. Nós construímos sobre a rocha, mas vai ter intempéries, chuvas, ventos em nossas vidas. Nós viemos à igreja, nós comungamos, nós rezamos, não é para ser feliz e muito menos para a ausência de problemas. Vai existir. Mas nós vivemos e também sofremos diferente daqueles que não vivem na rocha.
Essa é a chave de leitura da missa de hoje. Ela fez uma aliança, mas ainda não conseguia engravidar. No desespero, como era a lei, a escrava poderia, se a mulher titular não poderia dar um filho, a escrava poderia dar um filho ao dono da casa, ao chefe. Era a lei. E ao fazer isso, a sua empregada, sua escrava, começou a maltratar a Sarai. Com certeza dizia: eu posso, sou fértil, você não. Quebrou-se uma aliança. Ela foi ao poço. Lembra do poço da Samaritana? Para chorar. Não tenho marido, lembra? A mesma coisa. Só que é um anjo. O anjo fala: volta, vai ser submissa à sua senhora, que quero ali fazer uma descendência. Não quebra a aliança. Lembrando que lá não tem o Espírito Santo, só tem Deus Pai, não tem discernimento. Lembrando que não tem missa. Ainda não foi feito o sacrifício do templo. Estamos lá no início de tudo. Nosso Senhor, Deus Pai, olha para os dois e diz: vocês foram firmados na rocha. Não fuja da minha aliança. Eu cumprirei até o fim, sem demora. Só aguarde. E eu farei de vós uma descendência. Só que esse filho, com a escrava, lembre-se, Nosso Senhor, de uma tragédia, de um erro nosso. Nosso Senhor tira um bem. Nasce um filho. Esse filho vai ser Ismael, um profeta. Aquilo que é errado para nós, Deus tira um bem e faz algo extraordinário. A gente lembra muito bem algumas pessoas que foram fruto, algo que chamamos de traição, e são rejeitados há muito tempo por algumas pessoas. Lembre-se, aquele que é mais rejeitado é aquele que mais vai cuidar dos pais, é aquele que vai manter mais o casamento a longo tempo. Aquele que é mais rejeitado reza mais, busca mais. Por isso, Nosso Senhor não despreza nenhum de nós. Ele mantém sempre a aliança. Quer que nós voltemos a Ele com a aliança. Evangelho. É o finalzinho já do Sermão da Montanha que há 2 semanas estamos vendo. E Nosso Senhor termina assim, esse trecho no capítulo 7, 21 e 29. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Lembre-se que a porta é estreita, esforçar-vos para passar na porta estreita. Agora Nosso Senhor está dizendo, nessa assembleia reunida aqui diante do altar, falar, falar e falar, todo mundo fala, até papagaio. Nosso Senhor está dizendo, aonde você colocou a confiança? Aonde você colocou a esperança? Nós sabemos o ritual da missa inteirinho, podemos até explicar para os outros, mas falar é hipocrisia, porque lá no tempo de Jesus também falavam lindo. Os versículos bíblicos, decore salteado. A prática. Jesus não quer de você boas oratórias. Ele quer a prática da sua vida. Tudo que você ouve aqui, lá fora e aqui dentro. Viver. Canto salmos e hinos a Deus.
Talvez você tenha técnica, mas não tem coração para cantar. Não está indo. Maravilhoso. Tem gente que tem uma oratória linda, as palavras maravilhosa, mas não vive porque é inteligência, não caiu o coração. Para a gente praticar, a gente precisa ter o desejo, a vontade, para colocar em prática o que o Senhor diz. Fazer a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus? A igreja. A igreja, quando mostra Jesus e diz, esse é o homem, et homini, esse é o homem, esse é o modelo, essa é a rocha, é o alicerce. As pessoas, como elas criam ideias foras ideológicas para destruir aquilo que é humano, eles dizem, não quero esse. Mas esse é a rocha. E quem mostra a rocha para todos nós, todos os dias, é a igreja verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós colocamos em prática, nós fazemos a vontade de Deus. Outro ponto aqui. Não profetizamos? Não expulsamos demônios? Não fizemos milagres? A diferença é, você fez com Deus ou sem Deus? Essa é a diferença. E Jesus o tempo todo diz, faça comigo. Não faça as coisas sem mim. Trabalha na obra sem o dono da obra. Por isso que gente desiste, sai da igreja. Pessoas que muito tempo você vê e diz, nossa, mas caiu e não conseguiu levantar. Porque fazia por elas mesmas, por pura vaidade, por puro orgulho. Eu não vou mais naquele terço, eu não vou naquele novena, eu não vou mais à missa. Por orgulho. Não fez com Deus e com Jesus. Só fez para. Não fez com. Essa é a diferença. Cuidado. Eu dei catequese, eu feminizo a Eucaristia, eu fui padre. Não te conheço. Isso é fortíssimo para nós. Não te conheço. Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Forte isso, é Jesus dizendo. Faça comigo, viva comigo. Prudente em Cristo, na igreja, nos sacramentos. Por quê? Vem a tempestade, vem a dor, vem a cruz, mas você tem a esperança, você tem fé. A esperança que nasce da fé e o amor. Aí vem a cruz, você ama. Aí você está vivendo com Deus, vem um outro que critica, você ama. Você está vivendo com Deus, está fazendo certinho. A confissão está em dia, o sacramento está em dia, mas está lá uma tentação, tem lá alguma coisa que acontece errado, você perde coisas. Aí você está amando, porque você construiu na rocha. E olhando para a cruz, todo mundo olhou para a cruz e aqueles incrédulos disse, acabou, ele morreu, não tem mais nada. Tem a ressurreição no último dia. Esperança escatológica. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. Ele ensinava com autoridade e não como os mestres da lei. Amados, vai ensinar o seu filho. Amados, vai ensinar os netos. Vai ensinar a catequese. Vai exortar alguém.
Não use meramente as palavras, use a autoridade de Deus. Ele te dá autoridade. E a autoridade Ele dá para quem se aprofunda mais na rocha. Quem está alicerçado. E esse evangelho a gente fala no casamento. Para os casais viverem na rocha. Daí que originou a história dos 3 porquinhos. Lembra? Tem gente que quer iniciar a sua vida no telhado. Tem gente que quer iniciar a sua vida colocando o revestimento primeiro. Não, tem que ter base. Base. Hoje a pessoa estudou um pouquinho, ela vai na internet, ela fala um texto bíblico, ganha visualizações, aí daqui 2, 3 meses não tem mais, cai. A gente vê as pessoas. Ficou um tempo, depois não, assumiu um relacionamento aqui, traiu aqui. Por quê? Não começou na cruz, começou na ressurreição. Tenha base, tenha discernimento, tenha autoridade. E depois você vai crescendo. Fidelidade no pouco para ter mais. Não começa a casa pelo telhado, começa pelo alicerce. Ninguém vê o alicerce da casa, ninguém vai ver, mas está lá firme. É essas bases que nós devemos ter, a base da fé católica. Porque hoje tem fé mercadológica. Eu venho buscar a cura, a libertação, ver demônio em tudo, mas não sabe que tem que ter uma vida na rocha, base primeiro. E a base é o sofrer por Cristo, alegrar-se por Cristo, fazer as coisas com Ele e para Ele, e não as nós mesmos. Porque quando vem a tempestade, a gente está firme na rocha. É o Senhor nosso Deus. Rocha firme. Então os nossos sofrimentos, as nossas dores, elas são diferenciadas de quem vive longe de Deus. Aí você dá testemunho do mundo. O que é isso? Nós vivemos porque entregamos e olhamos para a cruz e diz, é pelo Senhor. É para a tua honra e glória. Viver como se tudo dependesse de Deus. E depois, como tudo dependesse só de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.